Dando continuidade ao nosso curso, chegamos à aula de número 10, em que será visto aqui com vocês um pouco das especificações da coesão, que nada mais é do que a costura do seu texto. Fica comigo para entender um pouco mais sobre os recursos coesivos. Olá, turma boa! Olá, turma massa! Sejam bem-vindos à aula de número 10, nesse encontro, nesse momento do nosso curso de redação aqui do Redigir. Trabalharemos com vocês a coesão textual, um dos aspectos mais interessantes nas exigências da prova de redação do Enem e também de outros vestibulares. Título de nossa aula: Coesão, a costura do texto. Se você ainda não sabe, a palavra texto, significa, em latim, na sua origem latina, significa tecido. Todo tecido, para ter sua formação de camiseta, de short, de calça, de lençol e outras coisas, precisa de uma costura, que são as amarras das partes desse tecido. Então, na redação, no texto, o seu parágrafo precisa também ter uma costura, ele precisa ter uma amarração. As ideias desse texto precisam estar concatenadas para formar um todo significativo. Tudo bem? Vamos acompanhar comigo esse pensamento agora acerca da competência de número 4. Começando aqui por sua exigência. O que exige a competência 4? O que exige a coesão textual deste e de outros vestibulares também? Exige que você, candidato, demonstre conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Quando eu enfatizo aqui para vocês agora, mecanismos linguísticos, como eu estou enfatizando aí na sua tela, eu quero falar dos recursos gramaticais necessários para uma perfeita articulação do texto. Podem ser os advérbios, podem ser os pronomes, podem ser os artigos, as preposições e conjunções que já têm naturalmente essa função conectiva, podem ser palavras de sentido equivalente, substituindo outras de mesma ideia, de mesmo valor semântico e por aí vai. Então você tem que demonstrar esses recursos, esses mecanismos linguísticos de uma maneira interessante e diversificada, trazendo para o seu texto uma progressão, que você vai acompanhar comigo a partir de agora. Quais são os níveis de desempenho dessa competência? Que tipo de pontuação você pode atingir dependendo da forma como você escreve? Que nos interessa aqui basicamente apenas uma, que é exatamente essa. Pontuação de 200 pontos, ou seja, pontuação máxima. Como eu faço para atingir a pontuação máxima? O que eu preciso fazer? Vamos lá, comigo. Saber articular as partes do texto com, olha aqui de azul, uso diversificado de recursos de coesão. Quando se fala em uso diversificado, seja nesta competência ou em qualquer outra, nós queremos que você explore esses recursos coesivos de maneira bem diferente uns dos outros, sem repetição. Se já usou desse modo, não usa mais. Se já usou um portanto em uma parte do texto, também não usa mais, tá bom? Usa outro conectivo que tem o mesmo valor semântico para evitar que você cometa aí uma repetição desnecessária. 200 pontos, articulação bem feita, texto bem formado, todas as partes bem ligadas, a macroestrutura do seu texto bem concatenada, a microestrutura dos parágrafos também muito bem ligada umas às outras. Então, esse texto vai valer 200 pontos na competência número 4. Beleza. Suponhamos que por algum desvio no meio do caminho você atingiu apenas 160 pontos, que é uma pontuação boa, mas merece um algo a mais aí com toda certeza. O que é que acontece com o candidato que atinge 160 pontos? Ele tem um repertório diversificado, ponto positivo, articula bem o texto, ponto positivo, mas apresentou
poucas inadequações, alguns desvios pelo meio do caminho nesse processo de transcrição do texto, o que comprometeu sua nota com a perda aí de 40 pontos, tá bom? Na próxima imagem que eu trago para vocês aqui, neste vídeo complementar de competência 4, não nos interessa atingir essa pontuação, mas é bom que fique bem esclarecido para você. 120 pontos atinge o candidato que faz uma coesão pouco diversificada. Algumas repetições pelo meio do caminho, frases mal elaboradas, né? Algumas ideias, né, com aquele sentido de progressão textual um pouco interrompido ou repetitivo, enfim. 80 pontos, que já começa a ficar mais agravante. 80 pontos é quem articula o texto de uma forma insatisfatória. Muitos desvios, há muitos erros, tá bom? 40 pontos para quem faz uma articulação precária, desorganizada, tá bom? Sem a exploração dos elementos de coesão que eu vou mostrar a você agora no exemplo daqui a pouco, tá bom? E isso acontece de uma maneira precária, insuficiente demais. 40 pontinhos só. Sua nota tem um prejuízo absurdo. E nota 0, que é um caso bem raro, né, nas redações que acompanhamos aqui Brasil afora. 0 pontos para o candidato que não articula de maneira nenhuma as informações. Tá bom? Vamos ver isso em forma de texto, em forma de exemplos. Trouxemos aqui neste curso de redação um exemplo aqui de um parágrafo de redação da Lívia Taumaturgo, de 18 anos, de Fortaleza, Ceará. Uma candidata que atingiu também aí nota 1000 nos Enems das edições anteriores, tá bom? Acompanhe comigo o que está enfatizado de vermelho na redação desta nobre candidata aí. Ela diz o seguinte, ó: segundo as ideias de fulano de tal, ou conforme o pensamento de fulano, certo? Aqui no caso ela citou o sociólogo Habermas. Os meios de comunicação são fundamentais para a razão comunicativa. O parágrafo dela já começa com uma fundamentação de ideias legal, porque ela joga a responsabilidade desse pensamento para o sociólogo. Então é segundo ele, conforme o pensamento dele. Tudo bem? Olha como a progressão acontece de maneira interessante. Ela diz o seguinte: visto isso que eu acabei de citar, é possível mencionar que a internet é essencial para o desenvolvimento da sociedade. Massa. Esse visto isso indica uma ideia de progressão, de continuidade. Visto o que eu falei, né? Entretanto, trazendo para a sua ideia uma logicidade de oposição. Entretanto, o meio virtual tem sido muitas vezes utilizado para a manipulação do comportamento do usuário. Olha aí o tema da redação aparecendo. Pelo controle de dados, podendo induzir o indivíduo a compartilhar determinados assuntos ou a consumir certos produtos. Isso, pronome neutro aí, ó, isso, esse demonstrativo neutro que ela usou de forma perfeita, isso que eu também acabei de falar, isso que eu também acabei de citar agora na linha anterior, ocorre devido à falta de políticas públicas efetivas que auxiliam o indivíduo a navegar de forma correta na internet e à ausência de consciência de grande parte da população sobre a importância de saber utilizar adequadamente o meio virtual. Aqui ela faz a apresentação dos dois argumentos a serem defendidos posteriormente no desenvolvimento. Para finalizar com a coesão textual, se liga só. Essa realidade, tá aqui em destaque de vermelho, essa realidade contrastante que ela acabou de citar em dois argumentos, constitui um desafio a ser resolvido não somente pelos poderes públicos, mas também por toda a sociedade. A Lívia utilizou-se de elementos coesivos marcados de vermelho aí na sua tela de uma maneira muito lógica, diversificada e muito interessante. E isso aconteceu apenas em um único parágrafo. Aqui, pessoal, eu trago para vocês uma super dica.
Fica de olho agora para você acompanhar a super dica do nosso encontro de hoje. Olha só. Na sua redação, você só vai conseguir receber nota 200 na competência 4 se você apresentar pelo menos, é bom enfatizar isso aqui, ó, se você apresentar pelo menos 2 operadores argumentativos interparágrafos. Faça um print aí dessa tela para você guardar essa informação. 200 pontos se você apresentar pelo menos 2 operadores argumentativos de progressão textual, 2 elementos de progressão textual, interparágrafos, ou seja, na conexão, obviamente, de parágrafos, em parágrafos distintos, ou seja, diferentes, não no mesmo lugar, obviamente não, mas em parágrafos distintos. Vou mostrar um outro exemplo agora para você entender o que é que eu quero dizer com isso, com essa super dica de hoje. Olha só, eu tenho aqui uma redação, nota 1000 no Enem 2020, da Maria Júlia Passos. Nós não vamos ler o texto, mas eu quero que você observe comigo aí da sua residência. Em primeiro lugar, tal e tal informação acontece, um operador argumentativo. Depois ela continua dizendo o seguinte: ademais, além de tudo isso que eu citei no parágrafo anterior, e aí ela continua o pensamento dela. Já é o segundo operador argumentativo que ela utiliza interparágrafo, no comecinho dos parágrafos, fazendo essa ligação do quarto com o terceiro com o segundo com o primeiro, que fica muito interessante por sinal. E por fim ela conclui aqui, ó, com o uso do operador argumentativo, portanto, indicando para o seu corretor que ela obviamente está fazendo uma conclusão de pensamentos, tá bom? Olha que redação interessante. Se você fizer isso e internamente, nas partes internas aqui onde o mouse está passando, nas partes internas do seu texto, você fizer uma coesão perfeita, sem desvio, sem erros, sem repetição, pode garantir aí sua nota 200 na competência número 4 e dar mais um passo rumo à excelência na redação. Essa foi a nossa aula número 10. Nos próximos episódios, você continua com a gente, aprendendo sempre mais e melhor. Grande abraço, turma. Valeu!